Olá, gente. Tudo bem com você? Olha só, eu não quero parecer indelicado, mas eu volto hoje para Curitiba. Então, ao final da minha palavra, rapidamente, eu já vou ter que sair para o aeroporto. Então, eu não vou poder estar com vocês para o fechamento. Cheguei aqui na hora do almoço, almocei com os pastores, mas eu retorno ainda hoje a Curitiba. O meu filho veio comigo, amanhã tem aula, aquela vida normal né? Nossa, então eu quero primeiro agradecer a Deus pela vida do pastor Bruno, a equipe toda, pela recepção, por tudo que vocês estão fazendo aqui também, né? Com todas as pessoas. Mas antes de eu iniciar minha palavra, eu queria agradecer a Deus pela vida de todos os voluntários que estão servindo aqui na conferência. Eu queria que você desse um aplauso a Jesus, a todos os voluntários, a toda a equipe. E eu quero pedir algo mais ainda para você. Quando acabar a conferência, finalizar, passe por uma dessas pessoas que você viu com o crachá, com o cordão, enfim, que está servindo. Olhe para ele, olhe para ela depois e diga assim: muito obrigado. Muito obrigado. Abençoe depois a vida dela. Mas olhe no olho dele, no olho dela, e agradeça. Por quê? Para você estar aqui sentado, aproveitando, desfrutando esse momento dessa conferência, alguém está trabalhando, alguém chegou muito cedo a esse local e vai sair muito tarde, porque ainda vai precisar arrumar aqui, preparar já o ambiente, depois para os próximos cursos do final de semana. Então, eu queria, honrar toda a equipe de voluntariado aqui dessa casa. Vocês são o motor da igreja e eu sempre, onde eu estou, eu gosto, de falar sobre o voluntariado e também ali honrar todos os voluntários. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu quero, e se você quiser seguir a gente na rede social, busca lá, @MarcianoHortêncio, é a minha rede social, você pode nos procurar ali e seguir a gente. Eu quero ministrar uma palavra ao seu coração, algo que eu creio que todo líder, todo liderado, toda aquela pessoa que ela precisa crescer, ela vai crescer, e ela passa por algumas fases, algumas etapas, alguns processos na vida dela. Muitas vezes nós olhamos a vida das pessoas. Você olha hoje alguém bem sucedido, uma igreja bem sucedida. Você olha hoje algumas pessoas bem-sucedidas, alguns ministérios bem-sucedidos. Se você vai para a área empresarial, alguns empresários bem-sucedidos. Você vai para a área ministerial, alguns ministérios bem-sucedidos. Você vai para a igreja, algumas igrejas bem-sucedidas, alguns pastores. Aí nós olhamos e a foto, o retrato daquele dia é o que aquela pessoa está vivendo, é aquele momento. Mas a gente esquece que para aquela pessoa chegar naquele lugar, ela passou por vários processos na vida dela. E nós esquecemos, muitas vezes, de olhar essa parte do processo, que é fundamental para alguém chegar a um lugar de destino que Deus tem para a vida dela. Todos nós queremos viver e ter dias, onde a nossa igreja cresce, o nosso ministério cresce, onde somos reconhecidos. O que a gente não pode esquecer que atrás, de toda a glória que você vê na vida de um pastor, de um líder, desses grandes homens, inclusive da Bíblia, atrás desta glória sempre há uma história. E muitas vezes nós não conhecemos essa história. E eu quero dividir isso com você. A palavra que eu quero ministrar ao seu coração: antes da glória há uma história. Olhe para quem está do seu lado, diga para ele ou para ela: antes da glória há uma história. Se vocês puderem projetar para nós, eu agradeço. Obrigado, pessoal da mídia. Sabe, queridos, e você precisa entender que muitas vezes nós olhamos só a glória, só o momento, só aquela fase da vida da pessoa, e pensa assim: uau, tão simples, tão fácil. Mas esquece que atrás daquilo tem uma história. E essa história, ela é construída com um começo. Então a primeira coisa é: não despreze o seu pequeno começo.
Não olhe para trás e despreze seu pequeno começo. Zacarias 4,6 diz: e ele prosseguiu e disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Pois quem despreza o dia dos humildes começos. Diz: olha, não é por força e nem por violência, mas o texto continua dizendo: não despreze os pequenos começos, não despreze aquele humilde começo que você teve. E esse é o alicerce para você olhar para trás e ver: realmente eu preciso entender que eu comecei sozinho. Talvez você, né, a tua história é essa, você começou sozinho. Talvez você teve poucas pessoas para lhe ajudar, quase nenhuma para lhe ajudar, pouco recurso financeiro. Mas você precisa entender isso. Não despreze o seu pequeno começo. Você precisa entender que tudo vai levar tempo. O salmista declara no Salmo 37, a partir do versículo 23: o Senhor firma os passos do homem bom e se agrada do seu caminho. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor segurará pela mão. Fui moço, agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Sabe, querido, vai levar tempo. A questão nossa é que o dia de hoje, a gente é a geração do drive-thru. Você chega numa cabine, pede algo, e já, na outra cabine você já retira. Nós achamos que no céu é assim, que na igreja é assim, que no ministério é assim, que na nossa liderança é assim, que na igreja vai ser assim. Que você vem para uma conferência como essa, maravilhosa, que você recebe uma injeção, uma carga do Espírito Santo sobre a sua vida, e que amanhã tudo vai mudar. Não, o que você ouviu aqui não vai mudar a sua vida, mas o que você praticar ao sair daqui, ouvindo tudo que você ouviu, isso sim vai mudar a sua vida, seu ministério. Então, a gente precisa entender que as coisas levam tempo. Ninguém nasce grande. A única coisa que nasce grande é filho de baleia. Filho de baleia nasce grande. Igreja, ministério, um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, um grande ministro, um grande escritor, um grande autor, um grande atleta. Vai tempo. Então, passos têm a ver com processo. E você não vai chegar ao seu lugar de destino não só porque eu nasci para isso, porque você já viu aquilo pronto, porque muitas vezes é isso. Nós temos, né, ali uma direção de Deus, nós temos às vezes uma visão e achamos que só por ver aquilo pronto, não vamos passar por processos. Só porque Deus falou algo sobre a nossa vida, que a gente não vai passar por processo, por etapas. Então, eu quero usar aqui a vida de Davi, o final da vida de Davi. 1 Crônicas, capítulo 29, a partir do versículo 26, diz assim a palavra de Deus. O texto diz: assim Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo o Israel. Ele reinou sobre Israel durante 40 anos, 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém. Morreu de boa velhice, cheio de dias, riquezas e glória. Esse foi o final da vida de um homem bem sucedido. Teve suas falhas, como pai, como líder, teve suas falhas. Mas ao final da vida dele, ele encerra como? A Bíblia diz que Davi morreu com boa velhice, cheio de dias. Você tem a imagem para pôr para nós lá, por gentileza? Morreu com boa velhice, cheio de dias, riquezas e glória. Agora, a gente esquece que ao final aqui da vida dele, se você pega só isso e não analisa tudo que Davi viveu, tudo que ele passou para chegar nesse tempo aqui. Porque se você só for pegar o final da vida dele, vai olhar e pensar assim: ele foi um líder privilegiado, ele foi um líder que Deus amava mais Davi do que eu como líder, Deus gostava mais de Davi do que de mim. A gente começa a olhar e ver algumas coisas aqui que não é verdade.
Não, Davi era um homem perfeito. Não, ele era um homem que falhou, errou também. Agora, o que eu preciso entender? Que Deus trabalha conosco em processos, etapas, estações. E da unção da coroação de Davi, que ainda jovem ali, quando ele foi ungido rei, até o dia da coroação, passou muitos anos. E ele passou por muitos processos, até chegar ao final da vida, para dizer que ele terminou os dias com boa velhice e muita glória. E nós temos que aprender que com Deus é assim que funciona na nossa vida também. Deus trabalha conosco por etapas, por processos. E se nós tentamos pular esses processos, essas etapas, diferente quando você faz uma brincadeira. Lembra a brincadeira que você, lá no sul a gente usava cortar queijo? Você cortava caminho para você chegar mais rápido ao lugar de destino. No ministério não tem isso. Na vida com Deus não tem isso. Na igreja não tem isso. É etapas e processos. E se você não se submete a isso, você não vai ter êxito ao final da sua etapa, da sua vida. Então nós temos que aprender com Deus aqui e também com pessoas. Precisamos de relacionamentos. Provérbios 18:1 diz: o solitário busca seu próprio interesse e se opõe à verdadeira sabedoria. A Bíblia diz que o solitário busca seu próprio interesse e ele se isola. E não é isso que Deus quer. Ele quer que você ande com pessoas, caminhe com pessoas. Agora, como eu disse, Davi não foi um homem perfeito. Ele foi um homem que cometeu muitas falhas. E eu quero mostrar para você aqui alguns processos da vida de Davi, que antes dele atingir a glória, ele teve que construir uma história. E essa história, pessoas passaram pela vida dele. E muitas vezes nós estamos assim, querendo refutar pessoas. Não queremos ter pessoas. Não queremos prestar conta da nossa vida a pessoas. Nós não queremos ser pastoreados. Nós não queremos ser discipulados. Nós não queremos... eu não vou prestar conta da minha vida para ninguém. Eu não vou deixar ninguém falar na minha vida também. E aí é onde nós falhamos, erramos e ficamos muitas vezes sozinhos. E quantas pessoas você conhece que até começou bem, mas terminou mal? Alguém muito promissor, mas se perdeu no meio do caminho. Então, antes da glória, Davi teve uma história. E ele passou por muitas escolas, vou dizer assim. Ele passou por muitas fases da vida dele. A primeira delas é a escola do amigo. A Bíblia fala que Davi, ele teve em Jonatas ali um amigo. Alguém que tinha uma aliança com ele. Alguém que andava com ele, alguém que o protegia. Alguém que o seu pai, Saul, estava querendo o matar. E ele chegava lá e falava para o pai dele. Jonatas falava: não, meu pai, não faça isso. Ele chegava e avisava Davi: cuidado, o rei está querendo fulminar você. Aí a minha pergunta para você é: quem são seus amigos? Quem são seus amigos? Porque os amigos nos protegem. Os amigos, os verdadeiros amigos nos guardam. Os verdadeiros amigos fazem parte do processo de Deus nas nossas vidas. Quantas experiências nós já não trocamos, Bruno? De algumas coisas que eu liguei para você e você me ajudou, me deu um conselho de amigo. Quantas eu já não pude dar de conselhos de amigos para você? Porque amigo é para isso. Amigo, ele te ajuda a você chegar no lugar de destino que Deus tem para você. Amigos fazem parte do processo, mas se você se isola, que a Bíblia diz que não é inteligente, que não é sábio o homem que se isola, a mulher que se isola. Então, a primeira escola aqui e a primeira etapa, foram muitas etapas que Davi passou. Eu vou citar só algumas aqui, mas foi a escola do amigo. Minha pergunta para você é: quem são seus amigos? Ou você não tem amigos? Não tem amiga? Você anda sozinho? Você anda sozinha? Eu sei, talvez você foi ferido, machucado por um amigo, confiou o coração a ele, a ela, e ela lhe traiu, lhe decepcionou. Eu sei, faz parte da nossa vida. E aí você se fechou para isso,
e não abriu mais seu coração para novas amizades? Chamam você para uma conferência como essa, onde é amigos, é de relacionamento, é para você, não é só para você estar aqui hoje. A conferência aqui não é só para você vir hoje e ir embora, não, é mais do que isso. É para você fazer amigos aqui, né, pastor Bruno? Ser inspirado por outras pessoas também, manter relacionamento, conexões, contato, e quem sabe, aqui, o Senhor não tem grandes amigos que Ele vai conceder a você. Então, você precisa entender isso. E às vezes, os nossos melhores amigos, eles aparecem para nós em locais, em ocasiões que a gente nem imagina. Eu lembro quando eu conheci o Luciano, não foi uma boa impressão a primeira vez que eu conheci ele. Aliás, se eu fosse pensar no primeiro dia que eu conheci o Luciano, provavelmente a gente não seria amigo, porque eu achei ele muito chato, muito arrogante. Eu achei, tá? Não que ele era ou pareceu, mas fui eu. O problema era eu. Eu lembro que eu fui falar com ele, ele não me deu nem bola, nem olhou, nem olhou na minha cara. Eu queria ainda ajudá-lo. Ele tinha uma revista chamada Revista Maná. Talvez você não vai lembrar desse tempo, mas ele tinha uma revista chamada Revista Maná, que hoje é a Revista Orvalho. E eu queria ajudar ele a produzir essa revista. Eu trabalhava numa indústria gráfica. Eu cheguei a conversar com ele, olha, eu queria ajudar você na tua revista, assim, assim, assado. E ele, tá bom. Falei, tá bom, mas queria te ajudar nos teus livros. E ele, não, tá bom. Nem na minha casa ele olhou, ele falou assim, olha, eu fiquei até meio irritado com ele, Bruno, no dia que eu conheci ele. Falei assim, faz o seguinte, está aqui meu cartão. Naquela época a gente carregava um cartãozinho, hoje ninguém mais tem isso. Está aqui meu cartão, se for do teu interesse, você me procura. Passou uns dias, talvez uma semana, 15 dias assim, já toca o meu telefone, era um número diferente. Marciano, tudo bem? Tudo. Que é o Subirá que está falando. Aí eu, Subirá? Ah, Subirá. Aí o gordinho que eu encontrei essa semana, aquela época ele era bem gordinho, bem fortinho. Aí ele, olha, eu estou indo para Curitiba, vou passar por aí, será que a gente pode conversar? Eu não estava com muita vontade de conversar com ele, não. Não estava mesmo. Falei, ok, vamos conversar. E a gente sentou para conversar. Ali a gente conversou. Ali nasceu uma amizade. Ali eu ganhei um amigo, ele ganhou um amigo. Aquele dia, Deus estava começando algo que eu nem imaginava na minha vida. Primeiro, eu era empresário. Eu não queria ser pastor. Fugia. Não imaginava o que Deus estava querendo fazer aquele dia, pastor. Daquela conversa, daquele dia, nasceu uma amizade. Dessa amizade, a gente foi se tornando, nossas esposas ficaram amigas. Depois, nossos filhos ficaram amigos. Se você chegar no Alcance hoje na nossa igreja, tem um painel lá, um mural lá, onde nossos filhos, bem pequenininhos ainda, o Israel, que hoje, né, o Israel Subirá, tem um canal no YouTube, prega, viaja o Brasil e o mundo também, pequenininho, criança lá. E não imaginava que tempos depois ele viria morar em Curitiba, que a gente estaria com ele, começaria uma igreja com ele, que anos depois seria o pastor que iria assumir o lugar dele e está no lugar onde eu estou hoje. Mas tudo nasceu aonde? Numa amizade. Agora, e se eu fechasse meu coração aquele dia? Ah, não. A hora que eu fui falar com você, você não me deu atenção. Se eu fizesse bico, né? Não, agora eu que não quero falar com você. Então, a primeira coisa que você precisa aprender é que você precisa ter bons amigos. Amém? Coloque a mão no seu coração. E repita comigo assim: Senhor, me dê bons amigos. Senhor, cura meu coração pelas amizades, pelos amigos que eu fui decepcionado, que eu decepcionei e que eu até os perdi. Cura meu coração. Então a primeira coisa que você precisa entender, que Davi passou pela escola do amigo.
Outro processo, outra etapa que Davi passou foi ter um Saul na vida dele. Quem foi Saul? Saul era o rei. E Saul foi aquele que perseguiu Davi. Saul foi o cara que quis matar Davi. E os Saús, eles fazem parte do processo de Deus na nossa vida, sabia disso? Eu sei que ninguém aqui acorda pela manhã dizendo assim: Deus, dá pessoas para me perseguir e me matar. Você não faz essa oração. Davi também não fez essa oração. Mas pode ficar tranquilo, que mesmo você não fazendo essa oração, Deus vai mandar pessoas para te perseguir. Deus vai mandar pessoas para te perseguir. Sabe por quê? Davi, na minha leitura e na minha percepção, ele ficou muito mais crente. Ele podia se revoltar contra o rei e dizer: quem é esse cara? Vou para cima. Teve oportunidade de matar o rei, oportunidade de acabar com Saul, mas ele disse: longe de mim, não cabe a mim fazer isso. Isso é um problema de Deus, Deus que resolve. Sabe quem são os Saús na nossa vida? São aquelas pessoas que nos perseguem, que tem inveja quando você começa a crescer, quando você começa a prosperar. E todo homem de Deus, toda mulher de Deus vai passar por isso. Todos aqueles que querem provar um dia de glória, na história dele, na história dela, vai ter alguém que perseguiu. E você está fugindo disso. E nós estamos fugindo disso. Não queremos, ninguém quer ter um Saul perseguindo. Mas tem, faz parte do processo. Deus nos ensina tantas coisas com os Saús. A Bíblia fala que Davi não se levantou contra ele. A Bíblia fala que Davi teve a oportunidade de matar ele e não fez. O Saul deixou Davi muito mais crente. E você está o seguidor que está sobre você, e ele não vai fazer isso. Porque esse perseguidor que está aí sobre você está fazendo você crescer. Está esticando você. Está puxando você. É nessa hora que você vai para Deus. É nessa hora que você vai para o joelho no chão. É nessa hora que você vai para a cara no pó. É nessa hora que você vai falar: Deus, até quando? Mas é importante você entender que não tem como fugir dos Saús. Eu lembro que eu era bem jovem, eu entrei trabalhar numa empresa, eu tinha 18 para 19 anos, eu era recém-casado, recém-quebrado, devendo, dívidas, muita coisa, passando um momento ruim. E eu não ministrei sobre finanças aqui aquela vez que eu vim, né? Não foi sobre finanças. Eu achei que eu já tinha falado aqui sobre finanças, mas eu não falei. Eu recém-casado, recém-quebrado, de 18 para 19 anos. Aí eu precisava arrumar um emprego, porque eu trabalhava com confecções, eu era autônomo. Tive que deixar e arrumar um emprego. E aí eu passei por um processo seletivo muito difícil numa empresa. E eu, sei lá, concorri com mais de 200 pessoas na época. E fui passando pelas etapas, e eu fui contratado pela essa empresa. E eu falei: glória a Deus, deu certo esse emprego. Agora eu vou conseguir pagar as minhas contas, vou conseguir sair do vermelho. Era uma empresa que tinha estabilidade, tinha plano de saúde, enfim, várias coisas, além da estabilidade e do salário. Mas eu lembro que eu cheguei para trabalhar naquela empresa, com 3, 4 dias de trabalho. O diretor da empresa, que ele nem ficava nessa empresa, ele ficava fora. Essa empresa era comandada por 2 gerentes. A gerente administrativa, que era a minha chefe direto, e o gerente comercial, que era o marido dela. O diretor geral desta empresa, ele ficava numa outra empresa, porque era um grupo que tinham várias empresas. Então ele ficava sempre fora. E ele que me contratou, e ele que me colocou nessa empresa. E eu passei, a última etapa da entrevista foi com ele. E ele falou: olha, você vai trabalhar nesta empresa, uma das empresas do grupo e tal. Lá sua chefe vai ser a fulana de tal, que era a gerente administrativa. Comecei a trabalhar nesse lugar 3, 4 dias. Esse diretor chega para mim e fala assim: olha, deixa eu falar uma coisa para você.
O que você andou aprontando com 3 dias de serviço? Eu falei, nada. Ele falou, não, mas é porque a fulana aqui, falou o nome dela, ela disse que não quer você aqui, que é para me trocar, para me mandar você embora. É para escolher outro daquela turma que passou pela entrevista. Eu nem sabia. Eu percebi que aquela mulher não gostou e ela começou a me perseguir. Uma semana depois, aquele diretor voltou e falou para ele, olha, eu não sei o que você fez. Eu só sei o seguinte, a tua chefe não quer você aqui. Que era minha chefe direta, que era a gerente administrativa. Ela não quer você trabalhando aqui na empresa. Até ele olhou e falou assim, cara, eu não entendi por quê, mas não entendi porque ela não quer você aqui. Eu falei para ele, mas eu preciso desse emprego, eu não fiz nada de errado, me fala o que eu fiz. Ele falou assim, olha, nem para mim ela disse, ela só olhou e falou, eu não quero aquele menino lá, manda ele embora. Mas ela me falou de um jeito assim, que eu falei, eu vou te dar mais uma chance, mas cara, eu não vou conseguir, ela já pediu 2 vezes a tua cabeça, na terceira eu vou ter que te mandar embora. E também não tenho nem motivo para te dizer, te contratei, gostei de você, gostei da conversa, gostei da entrevista, mas eu nem sei porquê, mas eu vou ter que te mandar embora, se ela me mandar de novo, falar de novo. Eu lembro que algumas vezes eu estava trabalhando assim na empresa, separando os documentos, ela chegava e pegava assim, às vezes alguma folha, alguma coisa, e fazia assim, ó, o vento, e todas aquelas notas que eu estava separando ali, documentos que eu estava, voava, caía tudo no chão, e ela passava, caía tudo aquilo no chão e ela juntando, folha por folha, documento por documento. Eu percebi que eu precisava o quê? Entender que eu ia ser perseguido naquele lugar. Sabe o que eu tive que fazer? Fui para a oração, eu fui para o jejum, eu fiz do banheiro do escritório um altar. Chegava meia hora antes do trabalho, meia hora orando. Enquanto eu estava trabalhando, eu estava só orando. Deixei de almoçar vários dias por causa do jejum, jejuando. E o tempo foi passando, e 1 mês, e 2 meses, e 3 meses, e ela não parava de me perseguir. E quanto ela mais me perseguia, essa mulher, quanto mais eu orava. Quanto mais eu orava. Eu fiz o maior jejum da minha vida até hoje. Eu fiz nesse tempo. E olha que eu ainda era recém-convertido. Talvez tinha 1 ou 2 anos. Eu tinha talvez 1 ou 2 anos de convertido. Meu maior jejum que eu fiz na minha vida de tempo, né? De propósito, foi nesse tempo, nesse trabalho. Foram quase 8 meses de propósito, de jejum. Porque era perseguição todo o tempo, humilhação todo o tempo. Chegava muito cedo e ia embora muito tarde. Tudo que eu fazia ela reclamava, tudo que eu fazia ela achava empecilho. Mas eu precisei ir para a oração, para o jejum. Chegava em casa, chorava. No ônibus, indo trabalhar eu chorava. Chegava chorando no trabalho. Eu falava, Deus, por que isso? Eu passei por esse processo, mais de 200 pessoas passaram pelo processo seletivo. Eu entrei, por que você permitiu isso? A vontade, qual era? Ela falava assim, Deus, manda só um raiozinho. Não precisa 2. Um só. Está tudo resolvido. Deus, leva ela. Leva ela, ela é tão boazinha, leva ela. Essa era a vontade humana, carnal. Mas sabe qual era a minha oração? Eu falava, Deus, eu não sei porque ela está fazendo isso. Eu não sei qual o propósito de tudo isso. Mas eu sei que eu vou permanecer firme na fé. E fui orando. Passaram-se 8 meses. Eu estava no período do meu jejum. Um dia eu estou orando e eu ouvi uma palavra assim, eu vou fazer uma limpeza neste lugar. E eu pensei, uma limpeza neste lugar? Só foi isso que eu ouvi. Eu vou fazer uma limpeza neste lugar. Uau! Determinado dia, terminei meu expediente, fui embora. No outro dia pela manhã, na hora que eu chego na empresa, eu chegava bem mais cedo do que era o meu horário. Se meu horário era para chegar 8 horas, eu chegava às 7, 6:30 da manhã. Porque quando ela chegava, eu já deixava muitas coisas prontas, porque a perseguição era diária, era todo dia. Não era só de vez em quando, era todo dia. Esse diretor viu e percebeu que tinha algo diferente, que ela era uma perseguição nas reuniões e tudo. E ele, percebendo algo diferente nesse tempo, me manteve.
Mas não foi só ele, foi a oração, foi o jejum. Eu nunca amaldiçoei ela. Não foi por falta de vontade, confesso. Mas eu nunca amaldiçoei ela. Falava, Deus, abençoa ela. Eu não sei o que ela tem. Eu até sabia o que ela tinha, né? Mas sabia que não batia ali. O santo dela não batia com o meu, né? Que o meu era o Espírito Santo. E eu falava, Deus, eu não sei o que está acontecendo. Mas eu fui, permaneci firme. Um dia eu saí do trabalho, fui embora. Cheguei pela manhã, Bruno, para trabalhar. Olhei o carro do diretor, o carro do dono do grupo todo, que ele nunca aparecia na empresa. Ele está lá também. Uma movimentação estranha. A hora que eu chego, o dono, né, da empresa, eu tinha visto ele uma ou duas vezes só, nesse período de quase um ano de trabalho que eu estava nessa empresa. Ele, você sabia, né? Eu falei, sabia o quê? Você sabia, né, que eles estavam armando? O quê? Eu não sei de nada. Você está junto com eles? Não sei o que está acontecendo, tal, tentando entender. Daí o diretor me chamou do lado e falou, olha só, o que aconteceu? A fulana, ela era gerente administrativa, ele era o gerente comercial. Os dois, era uma indústria gráfica, os dois com mais algumas pessoas, se juntaram e foram para o concorrente. Simplesmente terminaram um dia o expediente, falaram, não estamos mais nessa empresa, comunicaram o diretor, dizendo, ó, está rescindido o nosso contrato, tudo, estamos indo embora. E eles se apresentaram como o maior concorrente daquela empresa. E eles estavam desesperados, porque agora foi a gerente administrativa, o gerente comercial, que era o marido, e mais 3 ou 4 vendedores foram juntos. A empresa ficou sem gerente administrativo, sem o comercial e sem os principais vendedores. E eles ali naquela situação e tal, como vai resolver aquilo? Ele perguntando se eu sabia, eu falei que eu não sabia de nada. Aí o diretor me contou o que tinha acontecido, e aí falou, não, o Marciano não sabe de nada, até porque ele falou assim, ó, eu via que a fulana, a pessoa perseguia muito ele aqui na empresa e tal. Aí o dono da empresa olhou para mim e falou assim, você dá conta do serviço que ela fazia? Eu falei, eu dou. Aí ele falou assim, aí ele pegou e falou assim, mas como? Eu falei, não, pode deixar que eu dou conta. Ele falou, então é o seguinte, olha o desafio que ele fez para mim. Pensa um cara, recém-casado, recém-quebrado, devendo, só tinha boleto, irmão, naquela época. Tem até hoje, né? Mas naquela época era um caminhão de boleto. Ele olha para mim e diz assim, se você der conta do trabalho que ela está fazendo, hoje eu dobro o teu salário. Ele falou assim, hoje eu vou dobrar o teu salário. Tipo, você ganha 1.000, vai ganhar 2.000. Se você der conta do trabalho dela, você fica no lugar dela e depois eu te dou mais um aumento. Um cara que estava quebrado, recém-casado. Ah, irmão, era faca nos dentes. Eu falei, não, eu dou conta. E ele foi embora. Não passou 2, 3 semanas, ele voltou. Porque eu comecei a trabalhar muito, coloquei em ordem as coisas. Eu sabia muitos dos processos que não estavam funcionando, tal. A empresa começou a crescer, não sofreu a queda. 2 ou 3 semanas ele me chama e diz assim, ó, ele me deu 3 meses, eu vou dar 3 meses para você. Hoje eu estou dobrando o teu salário. Se em 3 meses você me der resultado, você fica no lugar dela. E eu posso te dar mais algum aumento. Senão eu vou contratar alguém para ser o gerente. Aí ele pegou e falou assim, me chamou 2 ou 3 semanas e falou assim, ó, eu vi que você deu conta do resultado. Hoje eu estou dobrando o teu salário. Que ele já tinha dobrado. Pensa que eu ganhava 1.000, ele mudou para 2, um exemplo. 3 semanas depois ele chegou e falou assim, agora teu salário é 4.000. Para quem estava quebrado, devendo. Irmão, você não tem ideia, era faca nos dentes. O que aconteceu? Eu cresci e me tornei daí o gerente administrativo daquela indústria. Trabalhei 10 anos naquele lugar. Foram os 10 anos da minha vida onde Deus constituiu ali não só a minha vida financeira, a restituição. Foi onde eu comecei a empreender e abrir meus negócios. Eu tinha 2 livrarias, estúdio, distribuidora. Nós somos o maior distribuidor de CDs e DVDs do sul do Brasil. Era uma das empresas que eu tinha. Mas tudo isso nasceu porque eu trabalhava. Depois de pagar as minhas contas, minhas dívidas, pude abrir as minhas empresas. Agora, aonde nasceu tudo isso, querido? Nasceu na perseguição. Nasceu porque Saul estava lá. Então,
Você está fugindo dos Saús que Deus tem colocado na sua vida, e você talvez nem saiba que é esse Saul que vai promover você. Olha só, eles fazem parte da nossa vida. Então, entenda que você está aí reclamando, murmurando, perguntando para Deus por que você está passando por isso, e você só precisa, não é entender o porquê, é dizer: Deus, eu compreendi, isso faz parte do meu crescimento. Então, Davi, ele teve um perseguidor. Davi também teve um Samuel sobre a vida dele. É alguém que participou do processo da vida de Samuel. De Davi foi Samuel. Quem é Samuel? Samuel foi o homem, o profeta, que chegou lá na casa de Davi e Deus falou: é ele, é aquele menino lá. Samuel foi quem derramou óleo sobre a cabeça de Davi. Samuel foi o homem que derramou o Espírito Santo sobre a vida de Davi, porque a Bíblia diz que Davi nunca mais foi o mesmo desde aquele dia. Aí a minha pergunta para você é: quem que derrama óleo na sua cabeça? Quem é teu Samuel? Quem é teu Samuel? Quem é o profeta da sua vida? Não é o da rádio, não é o da televisão, não é aquele que você até talvez conhece, mas nunca te viu, não sabe quem você é. Todos nós precisamos de um Samuel. Samuel é quem abençoou Davi. Todos nós precisamos de pessoas assim. E a minha pergunta é: quem é o Samuel da sua vida? Aliás, você é Samuel de quem? Porque é bom ter um Samuel sobre a nossa vida, mas você é Samuel na vida de quem? Você derrama óleo na vida de quem? Você abençoa quem? Você instrui quem? Não, pastor, eu não lidero ainda, eu não sou um líder, eu não sou um pastor, eu não sou um líder ainda. No mínimo você precisa ser Samuel na sua casa, derramar óleo sobre os seus filhos, sobre sua geração. Pode aplaudir, que é para Jesus. Você precisa ser Samuel na sua casa, derramar óleo sobre a vida dos seus filhos, da sua filha, da sua geração. Meu filho Davi, que está aqui, há muitos anos atrás, agora ele tem 13 anos, mas o Bruno conhece muito bem ele, sabe da esperteza que ele é. Também é o filho mais novo, tem mais 2 irmãos, mas ele tinha talvez uns 5 ou 6 anos, ele estudava num colégio católico, agora ele está no colégio militar, né? Mas ele estava num colégio católico, e um dia a professora nos chamou para conversar e disse assim: eu quero contar algo para vocês. Eu falei: o que foi? Ela: olha, o Davi hoje, nós vamos começar a aula, e aí antes de começar a aula, a gente falou que a gente ia fazer uma oração, e ele falou que não ia orar. E aí, eu sabendo que vocês são pastores, eu fiquei assustada. Daí eu também fiquei assustado na hora que ela falou aquilo. Daí ela falou assim, porque eu falei: vamos fazer uma oração. Ele falou: eu não vou fazer oração para começar a aula. Dela: por que, Davi, que você não vai fazer oração? Ele: porque hoje eu já fiz meu devocional. Aí quando ela falou aquilo, ufa. Mas sabe por quê? Na nossa casa é devocional. As crianças fazem devocional, as crianças têm que orar, as crianças já desde cedo derramando óleo sobre a cabeça dos meus filhos. Então, sabe, querido, é importante você entender isso. Não é terceirizar, jogar para a escolinha da igreja, para o professor, para babá, para alguém educar o seu filho ou derramar óleo sobre a cabeça dele. Você, pai e mãe, é o maior discipulador que o seu filho tem, é você, pai e mãe. Não é o pastor. É você, pai e mãe, é o maior discipulador do seu filho e da sua filha. Então, você precisa de Samuel na sua vida, mas você também tem que ser Samuel. Amém? Gente, tem que correr aqui, que daqui a pouco eu tenho que sair. Mas vamos lá. Posso continuar ou não? Então vamos lá. Dá uma apertadinha, está muito fácil para vocês.
Uma outra pessoa que participou do processo de Davi para formar ele no homem que foi, se chamou Natã. Quem foi Natã? Natã foi o cara que chegou e botou o dedo na ferida do rei e falou para ele verdades que ele precisava ouvir. A minha pergunta é: quem é que fala as verdades que você precisa ouvir? Quem é o Natã da sua vida? Sabe por quê? O Natã não vem passando a mão na sua cabeça e dizendo: como você está legal, como você está bacana, como você está bonzinho. Natã chega e põe o dedo na ferida. E nós precisamos de pessoas assim. Quem é o Natã? Que é bom ser Natã na vida dos outros, né? Agora ser Natã na vida dos outros é muito bom. Você só aponta defeito. Precisa fazer isso. Você tem que orar mais, você tem que jejuar mais, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Ser Natã na vida dos outros é muito fácil. Agora, e quando o Natã vem na nossa vida e diz assim: tem que orar, tem que jejuar, você tem que honrar sua esposa, tem que honrar seu marido, você tem que honrar, cuidar mais dos seus filhos, tem que cuidar da sua casa. Sabe, querido, o Natã na sua vida pode ser seu pastor, seu líder, pode ser sua mulher também, pode ser seu marido, pode ser seu filho, Nós precisamos de Natãs também na nossa vida, porque o Natã, ele nunca vai aliviar para você. Diferente do papel do Samuel, que é um papel mais pastoral, de mais cuidado, de mais proteção, Davi, ele chega e põe o dedo Natã chega e põe o dedo na ferida de Davi. Eu lembro que muitas vezes em casa, e eu falo que a minha esposa é um dos Natãs que eu tenho na minha vida, é minha esposa, que ela me ajuda demais, porque ela fala o que eu preciso ouvir. Eu lembro que um dia eu fui para a África, e eu voltei da África, eu falei assim: amor, você não acredita no que eu vi na África? Dela o quê? Você acredita que os homens na África andam 3, 5 metros na frente das mulheres? As mulheres andam lá atrás, e os maridos lá na frente. Ela olhou para mim e falou assim: você faz igualzinho? Eu falei: eu? Você faz igualzinho. Você sai andando pela frente e me deixa. Eu falei: não, querida. Aí nós temos um código. Cada vez que eu desço do carro, chego na igreja e eu saio, estou no shopping, em algum lugar, e eu saio andando à frente, ela fala: africano. Aí eu... Pegou aí? Africano, aí eu dou aquela paradinha. Não, querida, eu só vim verificar o perímetro aqui, está seguro para você vir. Vem, minha rainha, vem. Você precisa de pessoas assim. Natã é seu discipulador. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você tem alguém que só passa a mão na sua cabeça, te elogia, diz que você é maravilhoso, que você é uma potência, que você é incrível, que você... Cuidado. Talvez você tenha mais um bajulador do que um discipulador. E é bom ser bajulado. Ninguém também aguenta só ficar apanhando. Mas você precisa de pessoas que falam a verdade para você. Vou dar um exemplo para você. Esse tempo atrás eu fui no hospital. Nós temos em Curitiba o Hospital Evangélico. Ele tem uma ala que é só para os queimados, quem sofre queimaduras. E eu fui fazer uma visita para uma pessoa que estava lá. E aí eu sou capelão também. Eu podia entrar na UTI ali, e eu normalmente não perco a oportunidade. Eu vou no hospital, eu já quero orar por todo mundo que está lá, eu já faço contato, eu já chamo para ir para a igreja, que ali o ambiente, irmão, está propício para isso. A pessoa quer oração, ela quer sair daquela situação. Aí eu lembro que eu cheguei e comecei a ver um monte de gente ali, né, com queimadura, assim, queimaduras expostas e tal. E aí eu vi que uma moça chegou. O braço dela, ela tinha queimado assim, e estavam umas bolhas, assim, coisa horrível, assim, aquilo, e ela gritando de dor. Aí a enfermeira chegou, eu estava próximo, atendendo, conversando com uma pessoa. Aí a pessoa chegou assim, a enfermeira, a médica, né, chegou e falou assim: calma, fica tranquila, a gente vai medicar você e tal. Mas assim, aquilo estava com umas bolhas assim, grandes assim, estava muito feio.
E aí ela começou a mexer. Enquanto ela começou a mexer devagar naquelas feridas, naquelas bolhas, a moça só gritava: ai, tá doendo, tá doendo. De repente aquela médica pegou e fez assim, arrancou aquele couro. Quando arrancou aquele couro, ela deu um grito que chegou a estremecer ali todo lugar. E quando eu vi aquilo, falei: meu Deus, que absurdo isso. Eu vou pegar o nome dessa médica, eu vou fazer uma denúncia contra ela. Olha como ela tratou o paciente. Eu fiquei indignado, tão indignado que eu fiquei por ali. Eu falei: eu não vou dar oportunidade de ir embora sem falar com ela. Olha o que ela fez, ela maltratou a pessoa e tal. Aí fiquei uma oportunidade, dependendo do que ela foi saindo, eu fui: moça, doutor, olha só, deixa eu falar com você. Eu sou pastor, estou aqui orar com uma pessoa. Expliquei o que eu estava fazendo. Falei: mas eu vi você tratando uma pessoa ali muito mal. Ela chegou com dor, gritando aqui. Aí você pegou aquele couro e arrancou. Eu vi você arrancando aquele couro. Grito da mulher e tal. Ela olhou para mim e falou assim: o senhor é o quê? Eu falei assim: ixi. Quando ela perguntou: o senhor é o quê? Aí eu falei: eu acho que deu ruim. Mas eu mantive a postura. Falei: eu sou pastor. Ela: bem que eu imaginei mesmo. Daí ela falou: eu entendo você. Por ser pastor, você sentiu a dor dela. Daí eu falei: sim, senti. Eu acho que você foi muito rude. Ela olhou e falou assim: olha, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Aquela pele já estava secando. Eu tenho poucos minutos para fazer algo ali, arrancar aquela pele toda, porque senão aquela pele ia secar, e o trabalho ali para tirar a infecção, ela poderia infeccionar aquilo ali, e poderia dar um trabalho maior. Ela poderia até talvez perder o braço, conforme fosse a infecção. Além de ficar marcado, porque ia ficar pele sobre a pele, talvez ela ia ter que fazer até cirurgia e tudo mais. Ela falou assim: só que se eu falasse para ela que eu ia tirar devagarzinho aquela pele, ela não ia deixar. Aliás, ela estaria gritando até agora. Mas você viu que eu acalmei ela, e eu peguei, dei um puxão de uma vez só, e ela só deu um grito. Eu falei: mas foi o grito. Aí ela falou assim: mas você pensa, olha como ela está agora. E realmente, quando eu olhei lá, a pessoa já estava toda medicada, com faixas, enfim, com toda a medicação ali que ela tinha colocado. Naquela hora, eu saí daquele lugar, comecei a conversar com ela. Ela me explicou, né, ali a parte da medicina, como foi feito aquilo. Eu fico imaginando e pensando que o discipulador é assim na nossa vida. O Natan na nossa vida é assim. O Natan não chega: olha, eu vou mexer nisso daqui, eu vou mexer só nesse negocinho aqui, mas vai doer, tá? Mas fica tranquilo, vai ficar doendo bastante tempo. Ele chega e arranca. Nós precisamos de pessoas assim na nossa vida. Se você não tem pessoas assim, você nunca vai crescer, você nunca vai ser curado completo. Mas nós não queremos pessoas assim, Bruno. Nós queremos pessoas que nos alisem, que cuidam da gente, que ficam só massageando o nosso ego. Eu e você precisamos de pessoas assim, que cheguem por dentro da nossa ferida, que arranca a pele com tudo. Porque senão você não vai chegar como Davi chegou ao final da vida dele, com boa velhice, com muita honra e glória. É porque ele teve um Natan na vida dele. Mas nós queremos fugir disso. E como eu disse, é muito bom ser Natan na vida dos outros. É muito bom ser Natan na vida dos outros, só ficar apontando o dedo. Mas quando aponta o dedo para nós, qual é a nossa reação? Fica bravo, faz biquinho? Vocês usam não sei se você usa essa expressão, é muito comum no sul. Fazer bico é fazer mimimi. Não pode falar mimimi hoje. É a pessoa hipersensível. Agora ficou bonito, né? Alguém hipersensível, você não pode falar nada para ela. Então você entenda, meu irmão, pastor, líder que está aqui, e o foco dessa conferência não é só massagear seu ego. Claro que é impulsionar, inspirar você, é derramar unção, graça, favor sobre a sua vida, é inspirar você, é mexer com você mesmo para levar você para um outro nível. E também entender que você precisa passar por esses processos. E pessoas fazem parte dos nossos processos. E aqui a Bíblia mostra que Natan, ele tocou a ferida ali,
tocou na ferida de Davi. Então, entenda que isso também faz parte do crescimento seu. Caminhar aqui para eu concluir. Outra pessoa que fez parte do processo na vida de Davi. Tem muitos, né? Vou citar alguns aqui. Golias. Ninguém acorda pela manhã. Quem é Golias? A Bíblia fala que estava de um lado o exército de Israel e do outro os filisteus. Golias, a Bíblia fala que todo dia pela manhã ele vinha e afrontava o exército de Israel, dizendo: tem homem aí? Tem algum homem para eu enfrentar? Tem alguém aí que possa me enfrentar? Todo dia ele vinha ali, ele afrontava o exército de Israel. E a Bíblia diz que Saul e todos os seus homens tinham muito medo, ficaram com muito medo. Parece um jovem que estava ali, foi levar comidas para os irmãos, chamado Davi. Só que esse jovem Davi é o jovem que eu acabei de ler a história dele, do final da vida dele. Sabe, querido, muitas vezes o que acontece conosco é que nós queremos fugir dos Golias. Ninguém acorda: Deus, manda um Golias para mim, mas eu quero bem grande, bem grandão, tá? Ninguém acorda, ninguém faz essa oração. Mas os Golias, deixa eu dizer uma coisa para você. Pega essa aqui. Os Golias são eles que nos projetam para a vida. Davi era um desconhecido até derrubar ele e cortar a cabeça dele. Quem era Davi? Era um jovem desconhecido. Já tinha sido ungido rei, mas era desconhecido. Ninguém conhecia ele. Mas a partir do momento que Golias aparece e Davi toma, ali à frente daquela batalha e diz: eu vou contra você, eu vou cortar sua cabeça. Quem é você, seu filisteu incircunciso, para afrontar o exército do Deus vivo? Eu vou para cima de você. E aí ele vai, derruba o gigante, corta a cabeça dele, sai com a cabeça dele ali, andando para tudo quanto é lado. O que aconteceu? Todo mundo tirou os olhos de Saul e colocaram os olhos em Davi. Porque os Golias são aqueles que te projetam. O Golias que tem enfrentado você hoje é o Golias que vai projetar você. É a sua vida financeira? Você vai vencer esse Golias, é isso que vai projetar você. É seu casamento? É os seus filhos? Você vai derrotar esse Golias. É o ministério? Você vai derrotar esse Golias, e esse Golias vai projetar você, para você chegar aonde Deus quer que você chegue, aonde Deus tem preparado para você. A Bíblia fala que então daí os homens começaram a honrar Davi, a fazer música para Davi. Mas até esse momento Davi era um desconhecido. Agora, o que acontece conosco? Nós queremos fugir. Eu citei aqui 5, mas tem Simei também, que é quem joga pedra em Davi, que apedreja Davi. Tem muitos homens que passaram pela vida de Davi, que foram importantes para o processo de formação dele, de homem, de caráter, de líder. Antes da glória há uma história. O problema é que nós só queremos viver os dias de glória. O problema é que nós queremos pular essa fase da história, do processo, do abrir mão, do chorar. Nós queremos fugir dos Saús, dos Samuels, dos Natã, dos Golias, dos Jonatans. Nós queremos fugir. Por quê? Porque nós queremos sempre a parte mais fácil. Nós queremos só viver os dias de glória, mas não queremos passar por essas etapas. Caminho para a conclusão aqui, dizendo algo para você. Não fuja de processos, não fuja das etapas. Procure pessoas que vão te ajudar a passar por esses processos. Você está num lugar, numa casa, numa conferência, que há pessoas aqui que já passaram por processos que talvez você está passando, por etapas que você está passando, eles já passaram, eles vão poder te ajudar. Procura o pastor Bruno, que é o pastor responsável pela conferência, que coordena aí pastores aqui na cidade, tem um ministério de ensino disso, inspira pessoas. Antes da glória é uma história. E ser
visionário dói. E dói ser visionário. Deus não vai dar nenhum sonho para você que seja pequeno. Já percebeu que todos os sonhos que Deus dá para nós é tudo sonho grande, coisa louca, impossível, quase de se viver. Às vezes até quando você recebe o primeiro impacto daquilo, você fala, não deve ser para mim. Sabe qual é a grande questão nossa? É que a gente sonha como será e acorda como é. Pegou essa? Você sonha como será, Deus te dá uma visão, mostra como vai ser, mas você acorda como é, sem recursos, sem dinheiro, sem pessoas. Mas Deus mostrou para você, você vai ser grande, vai chegar lá na frente, vocês vão ter um lugar, vão ter uma escola, vocês vão ter várias igrejas, você vai ter isso, vai ter aquilo outro. Então você sonha como é, mas você sonha como será, mas acorda como é. E daí como é, você olha e fala, mas não tenho dinheiro, não tenho condição, não tenho pessoas. Mas aí Deus coloca essas pessoas. Só que muitas vezes nós rejeitamos elas. Nós achamos que isso é o diabo que coloca na nossa vida. E muitas vezes é com permissão de Deus que isso acontece. Uma bênção dada a você antes da hora não é uma bênção. Muitos de nós estamos buscando algo em Deus, procurando algo em Deus, querendo que Deus nos dê algo. Nós não temos estrutura ainda para aguentar aquilo que nós estamos pedindo. Um exemplo, um filho, uma criança pede um carro para o pai, é uma bênção, mas se der fora do tempo, pode ser uma maldição, pode causar uma tragédia. O filho pródigo recebeu o que era dele antes da hora, não aguentou, se perdeu. Uma bênção antes da hora não é uma bênção. A minha oração é: Deus, não me dê mais do que eu possa suportar. Deus, o Senhor sabe o que eu preciso, o Senhor sabe como me abençoar. Me ensina a ter a paciência nos processos, me ensina a aguentar os processos. Nem sempre temos paciência para passar pelo processo. E é por isso que você vê tantas pessoas boas, tantos homens bons, Bruno, líderes, homens de Deus, pessoas boas, que começaram muito bem, mas se perderam. Por quê? No processo, pastor, abandonaram Deus. No processo acharam que era uma punição de Deus. No processo não se submeteram. No processo não deixaram Deus trabalhar na vida dele, na vida delas. Aquilo que Deus precisava trabalhar para trazer ele ou ela ao lugar de destino que Deus tinha. Então, eu concluo agora, quero que você fique em pé para a gente orar. Crescer dói também, viu? Crescer dói. Crescer dói. Você foi jovem um dia e na adolescência, quando você começou a crescer e se esticar, você começou a sentir dor no seu corpo. Você começou a sentir dores. E crescer dói. Não reclame das dores, porque crescer dói. Agora, se você não quer crescer, ok. Mas se você quer crescer, se prepare, porque vai doer. Deus vai promover você de acordo com o nível de capacidade que você tem para suportar a dor. Deus vai promover você no nível que você vai conseguir suportar a dor, a pancada, o tranco. É na hora que você consegue suportar a dor, é a hora que você consegue suportar a dor, aí Deus diz assim: pronto, agora eu vou te promover. Agora eu vou te promover. Porque se você não consegue suportar a dor, você perde a promoção, você perde a mudança de estágio. Converse com qualquer líder, com qualquer pessoa que está crescendo. Não pergunte para ele só os dias de glória dele. Pergunte para ele da história dele. Ele vai te contar a história de muitas dores.
A gente tem vivido dias maravilhosos em Curitiba. Igreja nossa maravilhosa. Em média de 5 a 6 mil pessoas num culto de domingo. 10 mil pessoas em nossos campos, com as nossas igrejas. Só ali, se eu for colocar ainda as outras igrejas que nós temos, é muita gente. As pessoas olham e só olham os dias de glórias nossos. Aliás, você vê alguém postando derrota na internet? Aliás, você já viu algum pastor um dia publicar foto assim, ele no culto vazio? A gente só tira foto de culto cheio, irmão. Você não vê foto de um pastor. Posto hoje essa foto do culto que só veio aqui 30 pessoas no culto aqui. Não, só posta com a igreja cheia. As pessoas olham e acham que nós vemos só de glória. Esquece da história, esquece do processo. Então, se você não consegue suportar a dor, você vai perder a promoção. Se você não aguentar a dor, você não vai ser promovido. Você nunca será um líder que inspira pessoas se você não souber lidar com o estresse, com a perda, com a calúnia, com a difamação. Você nunca será um líder se você for hipersensível, para não dizer um dodói. A nossa atitude diante da pressão revela a nossa capacidade ou incapacidade de aguentar a posição que ocupamos ou não. A nossa atitude diante da pressão, ela revela a nossa capacidade ou incapacidade de aguentar a posição que ocupamos. É na hora da pressão que realmente separa os homens dos meninos. O que te desafia também te transforma. O que me desafia também me ajudou a me transformar. Crescer dói, mas vale a pena. Se coloque diante de Deus nesse dia, nessa tarde. Apresenta para o Senhor as suas dores. Apresenta os seus processos. Apresente para Deus as suas etapas que você está vivendo. Eu não sei qual é. O que eu sei é que elas fazem parte do trabalhar de Deus na sua vida. Não tente fugir, não tente se esconder e não tente cortar caminho, porque senão você vai ter que voltar para retomar isso.